Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Java aqui no canal do Código. Nessa aula aqui falaremos um pouco mais sobre o operador E, ou em inglês AND. Né? Então, esse operador, a gente vai usar ele em condicionais. Para exemplificar aí esse operador, eu vou fazer isso no código, né? Vou mostrar um código para vocês, nada melhor do que aprender na prática, beleza? Então, eu criei um projeto aqui no Eclipse. Na verdade, já tinha um projeto canal do código, né? Aqui tem todas as nossas aulas. E essa daqui é a aula 17. Nessa aula 17, eu criei um arquivo. Nesse arquivo tem uma função principal main, né? E eu já importei o scanner aqui em cima para a gente utilizar a entrada de dados. O comando E, né? A gente escreve em Java com dois E's comerciais, dessa maneira aqui. Ele representa o quê? Ele vai verificar, na verdade ele permite a gente verificar se duas condições são verdadeiras. E se duas ou mais, né, ele na verdade é um conector, é um operador lógico, né, ele conecta condições, e se ambas as condições, né, sejam elas duas condições, três condições, quatro, se essas condições forem verdadeiras, então toda a verificação é verdadeira. Então a gente vai fazer um exemplo aqui nessa aula, beleza? Então vamos pegar um probleminha para a gente fazer e entender melhor esse operador E. Então eu tenho aqui no Safari, no meu navegador, um probleminha aqui desse site, o RI Online Jude. É um site muito bom aí, com vários probleminhas de programação. E um deles é um problema chamado intervalo. O problema diz o seguinte, ó, você deve fazer um programa que lê um valor qualquer e apresente uma mensagem dizendo em quais dos seguintes intervalos, seja ele 0,25, 25,50, 50,75 ou 75,100, esse valor se encontra. Obviamente, se o valor não estiver em nenhum desses intervalos, será impressa a mensagem fora de intervalo. E aí, aquele símbolo lá, o parênteses, né, ele indica que é maior que. Então, por exemplo, se tiver entre 0 e 25, quer dizer que é 0,25 inclusive. Isso aqui é um decimal, né, 25,000. E aí, esse símbolo parênteses, ele indica que ele tem que ser maior que 25. Nesse caso, pode ser 25.0001, estritamente maior. Beleza? Então, a entrada vai ser um numérico com decimal, ponto flutuante, né, um decimal. E a saída tem que ser a saída formatada aqui, nesse formato de string aqui, intervalo, e qual que é o intervalo do enunciado. Beleza? Então vamos fazer ele. Então vamos voltar para o código primeiro, né? Então eu vou criar aqui você pode criar um double float, eu vou criar um double, que é a entrada, eu vou colocar x. E a gente também precisa criar o scanner, colocar scanner SC igual new scanner. System.in. Pessoal, então, para você continuar vendo o vídeo, a gente vai fazer um exemplo aqui usando o E, o operador lógico chamado E. E aí a gente vai fazer esse exemplinho. Então, para fins didáticos, né, eu vou colocar aqui uma mensagem, só para não ficar em branco lá na hora de demonstrar, mas eu vou imprimir aqui uma mensagem falando para inserir algum número. Então, digite um número. Né? Lá no site do RI Online Jude, você não precisa fazer isso. Mas, para fins didáticos, acho que é bom a gente colocar aqui, senão não vai aparecer nada lá no nosso console. Né? Next double. Então, beleza. Aqui criamos a nossa entrada de dados na variável x. E a gente agora vai começar a fazer verificações. A primeira verificação lá, lembre-se que é entre 0 e 25, inclusive. Então, se o x, nosso número, estiver nesse intervalo, a gente vai imprimir intervalo 0,25, que nem aqui. Como a gente vai fazer isso? Para fazer verificações, a gente tem que usar obrigatoriamente o comando if. Né? Então, sem o if, a gente não consegue fazer verificações de Java. Vou colocar if, vou abrir o parênteses. Então, o intervalo é 0,25. Então, x ele tem que ser maior ou igual a 0.
Agora que entra o nosso operador. Então, quando eu quero que as duas condições sejam verdadeiras, eu coloco o comando E. Então, esse comando ele vai concatenar as duas condições. A primeira, que é x maior que zero, e x menor ou igual a 25. Um erro comum de muitos iniciantes é achar que o operador lógico ele concatena também o x. Então, muita gente faz isso aqui e acaba não entendendo por quê, né? Então, apesar de você ler corretamente, se eu falar assim, x maior ou igual a zero e menor ou igual a 25. Só que em Java, ele não interpreta assim. Você tem que colocar obrigatoriamente o x. Lembre-se que cada condição é meio que independente. O conector, esse operador lógico aqui, ele só concatena, como o nome já diz. Então, aqui é uma condição e aqui seria uma outra condição meio que independente. Né? Por exemplo, se você tivesse outra variável com outro nome, você até poderia colocar aqui. Então, percebam que as duas condições seriam totalmente diferentes. Porém, o conector E, ele faz essa junção, né? Então, quando as duas condições forem verdadeiras, eu entro aqui na minha condicional. Bom, agora temos o nosso primeiro intervalo, que é 0,25, inclusive. Então, eu vou imprimir na tela. Que o intervalo é aquele mencionado. Beleza, então vamos continuar, fazer outros intervalos, né? O segundo é entre 25 e 50, inclusive. Então, beleza, a gente sabe que o x não está entre 0 e 25. Então, se x maior que 25 e x menor ou igual a 50, eu imprimo o segundo intervalo. Vou copiar aqui de cima, que é 25, 50. O terceiro intervalo é entre 25 e, 50, se ele for maior do que 50 e menor que 75, então aqui, né, é o terceiro, x menor ou igual a 75, eu imprimo o intervalo 50, 75. E o outro é entre 75 e 100. Então, se... Perceba, pessoal, que a gente comentou numa aula passada que se ele entrar em uma dessas condições, automaticamente ele não entra no outro else, na outra opção. Né? Então, isso aqui é um requisito também, quando a gente usa vários if, else if e assim por diante. Então, se ele estiver nesse intervalo, eu coloco que ele está entre 75 e 100. Bom, beleza, pessoal. A gente fechou todos os intervalos. E aí, agora o que a gente precisa colocar é o último else, que se o usuário colocar um número maior que 100, por exemplo, não vai entrar em nenhuma opções aqui, ele vai entrar nesse else. E o último else aqui, ele tem que colocar a opção inválida, fora de intervalo. Né? Então, fora de intervalo. Beleza? Então, eu sei que o meu x ele vai entrar em algum desses. Caso ele não entre em nenhum desses 4 primeiros, ele vai entrar no else obrigatoriamente e vai falar que está fora do intervalo. Então, suponha que eu coloquei um número negativo, automaticamente ele vem para cá. Beleza? Sacaram a ideia mais ou menos? Então, vamos executar para ver se está certo. Então, eu vou digitar um número, colocar lá 2, entre 0 e 25. Vamos tentar um outro aqui, ó, 25, está entre 0 e 25. 49, 25, 50. 69, 69, 50 e 75. E por fim, o 90, 79, está entre 75 e 100. Então, vamos colocar agora os números que não deveriam entrar em nenhum intervalo. Por exemplo, 102, fora de intervalo. O menos 1, fora de intervalo. Beleza? Bom, pessoal, espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos. Também é importante a gente saber, coloca um comentário aqui
Falando se você está gostando das aulas e qual que é o assunto que você tem mais dificuldade em Java ou em alguma linguagem de programação. Coloca aqui pra gente, porque isso é muito importante para a gente confeccionar mais vídeos e te ajudar. Então a gente pode te ajudar numa solução que você está enfrentando, ou se você pedir um assunto, a gente pode incluir aqui na nossa sequência de aulas. Beleza? Valeu, pessoal, um abraço e até logo mais.